programa Universidade Viva pergunta: o atual modelo de trabalho não é o mesmo do século XIX, portanto, precisa urgente e profundamente de transformações? É a primeira pergunta que eu faço. Eu vou começar ali com o doutor José Antônio Parente da Silva. Bem, o modelo trabalhista, eu já discordo que não é o mesmo do século XIX ou XX. A legislação trabalhista é uma das mais dinâmicas que existe. Eu acho que dos 922 artigos dela, acho que se conta nos dedos aqueles que não foram alterados. Agora, o que se pretende é uma reforma. Que tipo de reforma é que não é aquela que muitas pessoas desejam? Se consegue ainda manter um núcleo, uma essência trabalhista protetiva ao trabalho. Muitos, principalmente do campo econômico, pretendem ver essa reforma implementada. E eles vêm há muito tempo nessa toada. Querem uma reforma trabalhista ao seu modo, de acordo com os seus interesses. E aí tem uma resistência, e nisso aí a legislação trabalhista, ela se mantém, porque ela tem que haver, da parte dela, um conteúdo protetivo mesmo. Porque se não for para proteger, nós nem precisamos do direito do trabalho, nem da instituição Justiça do Trabalho, porque todos seriam tratados iguais. É essa a questão que se deve colocar. Deve existir ou não um direito para proteger, no caso, o hipossuficiente, que é o trabalhador, já que existe uma desigualdade de fato entre quem é o organizador dos meios produtivos e aquele que fornece simplesmente a sua força de trabalho. Há exemplo do que existe também na proteção ao consumidor. Existe um código que é mais recente do que a própria CLT, que tem esse viés protetivo. É de se perguntar, por que se proteger o consumidor? Porque o fornecedor do serviço, quem produz, ele geralmente é um ser coletivo e o consumidor é um ser individual. Como existe uma desigualdade de fato, se entendeu que se justificava uma proteção a esse consumidor hipossuficiente, que ele é mais frágil quando vai ter um relacionamento com o produtor ou fornecedor do produto. De igual feita no mundo do trabalho. O trabalhador é ele individualmente, enquanto que a empresa é uma organização. Então, como ele não tem a força suficiente para colocar seus interesses, é que vem a lei atribuindo um sistema protetivo a ele. Então, isso é que às vezes se coloca em debate, em questionamento, e dizendo que a legislação trabalhista precisa ser desregulamentada, tem que haver uma desregulamentação. Se prega até que o negociado prevaleça sobre o legislado, que é o fim do direito do trabalho. É isso que se pretende. Mas, como já se provou isso no século XVIII, no século XIX, que isso não faz bem à sociedade, que a sociedade, quando se coloca nenhum controle, nenhum marco regulatório, o forte acaba engolindo o fraco. Então, foi provado historicamente que isso não é benéfico para a sociedade como um todo. Porque começou a haver trabalho infantil, de forma descontrolada, trabalho sem controle na jornada de trabalho, da quantidade de horas. Quer dizer, quando você deixa o Estado ausente, o Estado sem nenhuma participação nesse assunto, prevalecendo o negociado, fica a lei da selva. Some o patamar mínimo civilizatório que o direito do trabalho tenta fornecer. Por isso que eu digo, a legislação é modificada, mas não nesse viés. Ela é modificada, muitas vezes uma lei precisa ser aperfeiçoada, surge uma maneira de trabalhar diferente, com a introdução de novas tecnologias, e a legislação tem acompanhado isso. Não nessa vontade que se pretende de mudança. Ok. Doutor Pedro Jairo Nogueira Filho. A pergunta é bastante aberta, né? A gente vai tentar trabalhar em cima das ideias básicas. Nós consideramos a carteira de trabalho, chamamos assim, o passaporte da cidadania. No capitalismo, e a gente não está fugindo da ideia do sistema capitalista, a carteira de trabalho permite, como o doutor Parente falou, aquele estabelecimento daquele patamar civilizatório mínimo.
trazendo, por exemplo, o salário mínimo, a jornada máxima, a idade mínima para o trabalho. Então, a intervenção do Estado se dá tentando trazer dignidade àquela relação capital-trabalho, que é conflitante por natureza. E a carteira de trabalho, ou seja, o emprego formal, até que se prove o contrário, e num país ainda que nem conseguiu colocar na prática a maioria das suas leis, né? Não tem educação de qualidade, tem problemas sérios de segurança, por exemplo, e de saúde. Então a gente entende que a carteira de trabalho é pelo menos uma entrada pela porta da frente daquele hipossuficiente no mercado de trabalho. É óbvio que as alterações que se processam a todo momento na dinâmica, né, capital-trabalho, fazem com que nós que trabalhamos no direito do trabalho tenhamos que ter a sensibilidade de verificar se ali há um emprego mesmo ou se há outro tipo de relação. Por exemplo, a questão do microempreendedor individual. Ele pode ser utilizado, inclusive, que é uma ideia que está sendo, vamos dizer assim, muito debatida hoje, para fraudar uma relação de hipossuficiência. Quer dizer, o documento pode trazer ali algo parecido com a ideia de autonomia, quando, na verdade, aquela autonomia não existe, né? Na verdade, se o trabalho é subordinado, ele tem que ser mais protegido do que aquele trabalho que não tem esse viés, vamos dizer assim, de uma dependência ou de uma ligação forte entre o empregado e aquele que o contrata. Então, para nós da fiscalização, e nesse caso nós comungamos aqui no Ceará de uma forma bastante intensa com o pensamento tanto da Justiça como da Procuradoria do Trabalho, o que a gente tenta é vamos dizer assim, nessa mutação constante que ocorre no mercado de trabalho, verificar se aquela cidadania não estaria sendo fraudada. Então, vamos dizer assim, esse é o grande desafio do auditor fiscal, sem se miscuir na questão do lucro, da necessidade de se estabelecer uma condição mínima para que o negócio possa prosperar. A gente não tem essa intenção de prejudicar necessariamente o empresário. A gente tem que encontrar, no caso concreto, se não está havendo um mascaramento de uma relação subordinada. E se essa relação existir, a gente tem que desconsiderar aquele contrato civil, né? E, na verdade, verificar ali um contrato de trabalho. E se é contrato de trabalho, tem que ter a formalidade exatamente para, até numa hipótese de um acidente do trabalho, aquele hipossuficiente se sentir protegido, ser realmente protegido, e não se vir esse mascaramento, inclusive, para um peso maior nas contas deficitárias ou ditas deficitárias da nossa Previdência. Então, tem vários contextos aí que tem que ser analisados, sem falar que para o empregador, que é correto, o direito do trabalho, ele, de certa forma, ele cria também um patamar para a concorrência entre as empresas. Então, se todos praticam a mesma regra, não haverá um capitalismo selvagem e a concorrência vai se dar realmente liberta, livre. Porque até por esse aspecto, se não houver essa regulação mínima, os mais fortes vão tender a pagar menos do que os que não têm tanta força para impor seu ponto de vista perante a classe trabalhadora. Ok. Doutor Antônio Oliveira Lima. O modelo, né, adotado nas relações de trabalho, na sua essência, não muda muito. Mas a evolução, né, tecnológica, as novas formas de exploração do trabalho, que estão sempre se modificando, faz com que empresários busquem formas alternativas de enfrentar essa situação de mercado, muitas vezes com redução de custos, né, e quase sempre assim, para competir nos mercados, oferecer um produto de menor preço, sem prejudicar a margem de lucro. Então, muitas vezes, acaba se adotando outras formas, buscando formas alternativas de relação de trabalho. O que tem se observado, muitas vezes, é que essas formas é que têm trazido prejuízo aos trabalhadores nessa relação, certo? Não faltam pessoas que buscam, né, mascarar formas na relação de trabalho. E essa forma de mascarar, esse outro jeito, ou então, muitas vezes, assim, tentar descaracterizar uma relação de emprego do ponto de vista formal, quando de fato ela existe no plano real, é o que tem trazido muitos conflitos nas relações de trabalho.